Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de operações unitárias de separação mecânica e hoje nós vamos entrar no tópico de escoamento em leito poroso e vamos abordar também o leito fixo dentro desse escoamento em leito poroso. Lembre-se lá da nossa pirâmide, estão aí com o elemento combustível de vocês, força de disposição, mente aberta para aprender e vão anotando todos os tópicos mais importantes. Os conteúdos da aula de hoje serão: de leito poroso, de forma geral, vamos ver os conceitos, características e as aplicações. Dentro de leito poroso, tem-se o leito fixo, onde nós vamos abordar hoje nessa aula também os conceitos, aplicações, características, fluidodinâmica e cálculos de dimensionamento. Falando em escoamento em leito poroso, temos que, nos sistemas particulados, as partículas elas podem estar arranjadas de diferentes maneiras. Dentro desses arranjos, a gente pode ter o leito fixo ou o leito fluidizado. No leito fluidizado, a gente pode ter ainda a formação do leito de jorro e podemos ter a característica de passar do leito fluidizado para o transporte, seja hidráulico ou seja pneumático. Dentro desses arranjos de leito fixo, fluidizado, jorro e transporte hidráulico e pneumático, a gente tem essas operações justamente dos transportes hidráulico e pneumático, de filtração, absorção, adsorção, secagem, destilação, e aí vem uma infinidade de aplicações para serem feitas, realizadas nesse tipo de operação. Dentro da nossa disciplina, nós vamos ver essas operações de forma macro. Não vamos ver a transferência de massa e de calor que pode ocorrer nesses processos, por exemplo, de adsorção, absorção, secagem, destilação. Nós não vamos entrar nessa parte de transferência de massa e transferência de calor. Nós vamos olhar o equipamento como um todo, fazer aí o balanço macro nesse equipamento, trabalhar somente com essa parte mesmo do sistema particulado e não nos fenômenos ali de transferência de massa e calor que podem estar ocorrendo ali nesses processos. Então, no escoamento em leitos porosos, a gente tem que analisar ali as propriedades físicas do leito e o escoamento nesse leito. E dentre os tipos de leito que podem existir, já citei, mas está especificado aqui para vocês que pode existir o leito fixo, coluna recheada, que está enquadrado em leito fixo, o leito fluidizado, o leito de jorro, que é um tipo de fluidização, e aí também o transporte hidráulico e pneumático, que a velocidade ela é maior do que a velocidade de fluidização, ela passa por uma velocidade de arraste, onde vai ocorrer esse transporte, onde o fluido pode ser um gás ou um líquido. No escoamento em leitos porosos, a gente precisa entender a fluidodinâmica envolvida nessa operação. Isso é extremamente importante na hora do dimensionamento desses equipamentos e precisamos também determinar a queda de pressão necessária ali para a operação deste equipamento, porque a queda de pressão ela está intimamente relacionada com o custo operacional. Então, dessa forma, a gente deve dimensionar esses equipamentos de forma a reduzir ao máximo essa queda de pressão, de forma que essa redução também não comprometa a operação. Então, temos que ali otimizar essa queda de pressão para o funcionamento adequado do equipamento. Entrando aí em alguns exemplos que a gente pode utilizar aí o leito poroso, tem-se como exemplo a filtração, onde na filtração a gente vai ter aí a passagem de uma suspensão por um meio filtrante, e nesse meio filtrante aqui em cima dele, essas partículas suspensas vão ficar retidas. Essa retenção das partículas suspensas aqui, que estavam em suspensão, é denominada de torta. E essa torta formada aqui sobre o filtro, ele vai se caracterizar por um leito poroso, que também vai oferecer resistência na hora da filtração. Tem-se também a aplicação de coluna de recheio. Nessa coluna de recheio, a gente pode ter a aplicação de destilação e absorção, onde são utilizados recheios específicos. Esses recheios eles são utilizados para quê? Para promover esse maior contato
entre as fases ali que estão, que estão, né, dentro desse processo. Seria a fase líquida e a fase gasosa. Então, é necessário que esse contato entre essas duas fases seja promovido. Esse recheio dentro dessas colunas vai ocasionar essa turbulência entre essas fases, ocorrendo esse maior contato, e dessa forma a transferência de massa é favorecida, porque nesses processos de destilação, absorção, a gente deseja essa transferência de massa entre as fases líquida e sólida, e esses recheios dentro dessas colunas vai promover esse maior contato e automaticamente vai favorecer essa maior transferência de massa. Tem-se também o exemplo de adsorção. No caso de adsorção ali, o recheio vai ser justamente o material adsorvente que está ali, que tem características desejáveis para a adsorção, ou seja, a remoção de moléculas, íons da fase gasosa ou líquida para o adsorvente, que seria a fase sólida. Tem também o processo de reações catalíticas. O que seria isso? É utilizado um catalisador dentro desses leitos. Esse catalisador ele pode estar arranjado de forma que fique fixa no leito. Então, se for dessa forma, o leito vai ser reatores de leito fixo. Ou então, os catalisadores eles podem ficar, podem não estar fixos, podem estar ali num certo movimento, que é conhecido como leito fluidizado. Então, dessa forma, são reatores de leito fluidizado. E os catalisadores estão ali por quê? Para ajudar na aceleração da reação que vai acontecer ali nesse reator. Outro exemplo também de leito poroso, a aplicação seriam secadores, que novamente pode estar arranjada em leito fixo, fluidizado, leito de jorro, dependendo do tipo do material a ser seco. Por exemplo, se o material a ser seco for muito frágil, talvez um leito fluidizado não seja o ideal. Isso porque pode estar ocasionando ali a fratura, a quebra desse equipamento que está sendo seco, né? Agora, se o equipamento que está sendo seco, por exemplo, um grão, um milho, alguma coisa desse tipo, a gente já pode estar utilizando aí o leito fluidizado, o leito de jorro, que em comparação com o leito fixo, ele pode apresentar a vantagem de ter essa maior área de cobertura, né, do gás que está passando ali, o gás quente que está passando para secar esse grão, ele vai ter essa maior cobertura do grão, essa maior área superficial na hora que ele vai estar passando ali dentro do equipamento. Tem também um outro processo muito utilizado nas indústrias farmacêuticas de fertilizante, que seria o recobrimento de fármacos, de fertilizantes. O que seria esse recobrimento? A gente tem ali a partícula, né, o fertilizante, o fármaco, que a gente deseja fazer uma cobertura dessa partícula com um determinado material. Então, como que é feito isso? Essas partículas, as sementes, elas vão ser colocadas dentro do equipamento. O material que vai recobrir essa partícula, ele é pulverizado sobre essas partículas, e tem também a entrada de ar quente para favorecer essa secagem desse material pulverizado sobre essas partículas. Então, agora entrando especificamente no arranjo de leito fixo, ou seja, um leito poroso arranjado de forma fixa, vamos partir agora por equacionamento de leito fixo, queda de pressão e tudo mais, falando somente agora de leito fixo nessa aula. Então, os leitos fixos, eles são conhecidos como colunas empacotadas. Vão ser aí colunas, né? Vamos imaginar aí um recipiente cilíndrico, né? Normalmente ele é cilíndrico, onde são colocadas aí as partículas, os recheios, o que vai estar acontecendo naquela operação. Então, o que seriam essas partículas? Se for um processo de adsorção, as partículas vão ser os adsorventes. Se for uma coluna de destilação e absorção, as partículas vão ser os recheios. Então, assim, essas partículas vão variar de acordo com o processo que vai estar sendo trabalhado. E como ele está arranjado em leito fixo, a velocidade do fluido que vai passar por esse leito, ela não vai ser o suficiente para ocasionar a expansão desse leito, ou seja, para que essas partículas se movam. Então, dessa forma, em leito fixo, essas partículas elas não vão se mover. Então, aqui, mais uma vez, ilustrando o que seria isso. Então, o que vai acontecer? Esse leito ele vai estar arranjado de forma fixa,
e o que vai garantir que ele vai estar fixo é a velocidade do fluido que vai estar passando por ele. O fluido pode ser um líquido ou um gás. Essa velocidade ela não vai ser o suficiente para ocasionar a elevação, a expansão desse leito. E por onde que esse fluido vai passar? Esse fluido vai passar entre os interstícios, ou seja, entre os espaços vazios nesse leito. O que são os espaços vazios nesse leito? É justamente a porosidade do leito. Algumas aplicações aí de leito fixo, então, falando em especial desse tipo de arranjo de leito poroso, seriam aí as colunas de destilação, extração na produção de etanol, tratamento de resíduos, processos cromatográficos para separação de componentes com características peculiares, diferentes uma das outras. Os processos de adsorção aí, por exemplo, a recuperação de aromas, recuperação de íons metálicos, também no tratamento de água e efluentes. Processo de absorção na limpeza de gases, tratamento de água, torres de recheio para resfriamento e umidificação, secagem de cereais e grãos e reatores utilizados em processos enzimáticos. Aqui tem um link que vocês podem entrar e observar aí a montagem de um leito fixo em escala piloto num laboratório de uma universidade. É interessante que nesse vídeo mostra ali a tomada de pressão na entrada e na saída do leito. O que seria essa diferença de pressão na entrada e na saída? É justamente a perda de carga que está ocorrendo ali dentro do leito. Então, todo esse arranjo pode ser observado aqui no vídeo que está nesse link. Aqui esse processo mostrando em leito fixo para desmineralização de água, a gente consegue observar como que ocorre essa passagem, essa remoção, no caso desses íons, numa coluna de leito fixo. Aqui está mostrando esse sentido do fluxo descendente, mas muitas vezes o fluxo em leito fixo ele é utilizado de forma ascendente. Por que a gente utiliza muitas vezes a forma ascendente, né? Quando a gente pensa em forma descendente de fluxo, a gente pode pensar, não vai ser necessário ali uma bomba, né? Vai poder ocorrer essa descida do fluido ali de forma que é somente pela gravidade. Mas muitas vezes é instalada uma bomba para fazer uma bomba centrífuga para fazer essa elevação, né? Ou um soprador, dependendo se a gente está utilizando ali, se o fluido é gás, né? Mas falando aqui de água, no caso, por que a gente usa muitas vezes o fluxo ascendente? Para não ocasionar a compactação do leito, né? Porque se a gente tem o sentido descendente, a gente vai ocasionar essa compactação do leito e também o fluxo descendente ocasiona mais caminhos preferenciais. O que são caminhos preferenciais? Por exemplo, o líquido entra aqui nessa parte de cima e escoa somente por um determinado lado ou somente por um determinado caminho do leito. Isso não é desejado, porque nós queremos que o líquido, né, ele entre em contato com todas as partículas que estão aqui no leito. É claro que isso seria um processo ideal, falando de forma real, isso nunca vai acontecer, mas a gente deseja minimizar o máximo possível esse fato, né, esse acontecimento. Então, aqui, a gente pode ver que, por exemplo, nesse caso de água sendo desmineralizada, ou seja, sendo retirados os seus minerais. Ela entra em contato aqui com uma coluna, muito provavelmente aqui tem uma resina trocadora de íons, né? Entrando em contato com essa coluna, a água vai passando. Essa resina que está contida dentro dessa coluna, ela possui ali uma afinidade para trocar íons com essa água. Ou seja, sai íons dessa resina e entra os íons que a gente deseja retirar da água nessa resina. É uma troca iônica que acontece. Então, como a gente consegue observar aqui, primeiramente, essa água ela vai entrando e vai trocando íons aqui com as primeiras fileiras aqui das partículas localizadas na coluna, e aqui embaixo a água vai saindo desmineralizada. Conforme vai passando o tempo, essas resinas aqui contidas, elas vão sendo preenchidas por esses íons e a água vai saindo aqui
desmineralizada. Quando ocorre a saturação desse leito, ou seja, quando esse leito não é mais capaz, não suporta mais trocar os íons, todos os íons que era possível ser trocados ali já foram trocados, a água que sai aqui no final dessa coluna, ela não vai mais apresentar essa característica de não ter nela, não conter nela os íons. Então, ela vai começar a apresentar íons na água de saída. Dessa forma, a gente entende que está na hora de se trocar o material adsorvente dessa coluna, né? Ou então fazer o quê? O processo de remoção desses íons aqui para poder utilizar novamente essa mesma resina com uma determinada aí eficiência. Então, aqui exemplificando as colunas de recheios que são utilizadas aí para destilação, absorção, né? Aqui a gente vai ter a coluna preenchida com os recheios que vão favorecer aí o contato mais íntimo entre as fases líquida e gasosa. A fase líquida ela vai estar entrando por cima e aqui a gente vai ter um distribuidor dessa fase líquida para garantir que esse líquido ele vai percolar por todo o diâmetro dessa coluna, entrando em contato com todos os recheios que estão aqui, novamente, para que não ocorra o caminho preferencial. E a fase gasosa, ela vai entrar por baixo da coluna, porque a fase gasosa ela vai ter esse sentido natural, né, de elevação de fluxo ascendente. Dessa forma, a fase líquida e a fase gasosa entrarão em contato e aí vai ocorrer a absorção, né, ou da absorção ou destilação, depende do processo que a gente está falando. No caso da absorção, por exemplo, a gente pode ter a retirada de um determinado composto da fase gasosa que vai ser absorvido pela fase líquida ou vice-versa. Então, aqui falando dos recheios utilizados aí nas colunas de recheio, a gente deseja que esses recheios eles sejam quimicamente inertes, né, para não ocorrer aí nenhum tipo de interação química durante o processo, que eles sejam resistentes e apresentem baixa massa específica, isso para não ocasionar um peso excessivo nessa coluna. Eles têm que proporcionar uma elevada área interfacial entre as duas fases e alto grau de turbulência no fluido, sem grande perda de carga. Eles têm que oferecer um contato sólido fluido efetivo, uma alta molebilidade, e eles têm que apresentar aí um custo razoável para não elevar muito aí o custo de projeto deste equipamento. Então, alguns exemplos aqui, algumas fotos de materiais de recheio utilizados, fotos reais, né? Os recheios, eles são conhecidos como randômicos, que são, no caso, esses recheios que são colocados de formas aleatórias, soltas dentro da coluna, e existem os recheios conhecidos como estruturados, porque eles são fixos. Falando agora das características do leito fixo. Então, os fenômenos no leito fixo, eles vão ocorrer no interior da partícula e no diâmetro da partícula. O que é o interior da partícula? O interior da partícula é a porosidade da partícula. Por exemplo, num processo de adsorção, deseja-se que a partícula seja altamente porosa. Por quê? Porque o que vai estar sendo removido da fase líquida ou da fase gasosa e vai passar para a fase sólida, que é o material adsorvente, o recheio da coluna, vai entrar justamente nos poros do adsorvente. Então, esse adsorvente ele tem que ser altamente poroso. Pode entrar nos poros e também na superfície do adsorvente, né? Então, em toda a sua área superficial do adsorvente, que vai estar sendo aqui contado nessa porosidade da partícula e também nesse diâmetro da partícula. E também esses fenômenos eles vão ocorrer dentro do leito. O que é o leito? O leito ele é caracterizado aqui por esse diâmetro, né, do equipamento. Normalmente é cilíndrico esse leito, né, que favorece aí a não ter incrustações e tudo mais. E vai estar ocorrendo no comprimento do leito. Lembrando que o comprimento do leito ele é somente até onde vão as partículas. Eu posso ter um equipamento de 3 metros. Se as partículas que estão dentro desse leito, ela vai só até 1 metro, o leito é só até 1 metro. Então, esse é o comprimento do leito, é até onde vão as partículas sólidas. Então, qual que vai ser a velocidade superficial do fluido que vai estar entrando nesse leito? Quando a gente fala de superficial, a gente está falando da superfície de entrada.
O que é a superfície de entrada? É justamente esse diâmetro do equipamento. Então, essa é a área superficial, como a gente consegue ver aqui. Esse Q minúsculo é a área superficial. Ele vai estar relacionado ao diâmetro do equipamento. Ou seja, essa área que a gente vai estar utilizando aqui para o cálculo da velocidade superficial é referente ao diâmetro do equipamento. E a vazão que vai estar entrando ali nesse equipamento. Agora, quando a gente fala de velocidade do fluido, qual que é a velocidade efetiva que esse fluido vai estar tendo dentro desse leito? Esse fluido ele vai estar conseguindo percolar dentro do leito somente nos espaços vazios, né? Então, automaticamente, a gente tem que levar em consideração essa porosidade do leito, porque dentro do leito, a velocidade superficial seria a velocidade que o fluido vai estar chegando nesse leito. E dentro do leito, a gente vai ter essa velocidade intersticial, porque o fluido vai estar, na verdade, percolando, tendo que percolar entre esses espaços vazios, vai estar sofrendo a influência de todas essas partículas que estão aqui dentro desse leito. Então, essa velocidade intersticial ela vai ser dada entre a razão da velocidade superficial e a fração de vazios, que é onde efetivamente o fluido vai poder percolar ali. Essa fração de vazios vocês já viram, né, que é a porosidade, então seria o volume que eu tenho ali para o fluido percolar, que é o volume de vazios, dividido pelo volume total, que seria esse volume de vazios, mais o volume ocupado pela partícula. Quando a gente fala aí de volume total, como que a gente calcula esse volume total aqui? Na verdade, o volume total a gente calcula levando em consideração o diâmetro de entrada ali do equipamento e a altura do leito, né? Que seria esse diâmetro desse cilindro total. Esse é o volume total ali que está sendo ocupado pelas partículas. Essa porosidade do leito, então, a porosidade do leito seria os espaços de vazio. A gente sabe que a porosidade ela é um parâmetro adimensional e vai de 0 a 1. Então, 1 seria vazio, 100% livre de partículas. Se a gente pegar esse 100% livre de partículas aqui e retirar somente o volume da partícula, o que é o volume da partícula? É a relação entre a massa da partícula, a densidade da partícula e o volume ocupado pelas partículas no leito. Então, se a gente retirar somente esse volume de sólido, de partículas, do todo, que seria o vazio, a gente vai obter aí a porosidade do leito. Então, como que a gente vai estudar a fluidodinâmica em leito fixo? Então, essa formulação ela vai ser dada entre o contato do sólido líquido, ou do sólido fluido, né, melhor dizendo. Não precisa ser necessariamente um líquido. Então, ele é baseado aí nessa fase fluida. No caso de leito fixo, não vai haver a movimentação da fase particulada. E a gente tem que levar em consideração essa força de interação entre fluido e partícula. Essa fluidodinâmica do leito fixo ela vai ser dada pela equação da continuidade e a equação do movimento. Essa relação aí. Quais vão ser as hipóteses que vão ser levantadas aí para essa fluidodinâmica? Que a fase líquida se comporta como um fluido newtoniano e incompressível, que vai estar em regime permanente, que o escoamento vai ser uniforme, unidimensional e estabelecido, que o meio contendo as partículas imóveis, ele é homogêneo e a porosidade é constante, que o escoamento da fase fluida está sujeito ao campo gravitacional, que o meio poroso é isotrópico e agora, nesse momento, vamos considerar que o escoamento é laminar, ou seja, velocidade de escoamento aí do fluido é baixa. Então, entrando nessa questão de escoamento laminar, a gente tem aí o pioneiro que estudou esse tipo de escoamento em meio poroso, que foi o Henri Darcy, né? Então, a gente tem as relações de Darcy. Ele lá, num dia onde não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso, ele decidiu aí observar o escoamento, né, de água num leito com areia. E até hoje, esse tipo de tratamento é utilizado nos tratamentos de água, né? Nas estações de tratamento de água, que é a filtração ali da água
por meio de um leito, no caso de tratamento de água, contém areia, contém pedras, contém carvão ativado. Então, assim, quem fez primeiro esse estudo foi Darcy, né? Que não tem nada para fazer, vamos ali observar a água escoando ali num meio poroso, no caso, a areia. O que acontece, né? Se eu aumentar essa quantidade de areia, se eu aumentar essa altura da areia, o que vai acontecer aí com essa perda de energia dentro desse leito, com essa queda de pressão nesse leito? O que vai acontecer se eu colocar um fluido ali mais viscoso? Então, ele ficou observando isso. Quer coisa melhor do que ficar observando isso? Não tem, né? Então, ele fez isso pra gente e chegou aí a algumas correlações. Então, o que Darcy observou lá? Que para escoamentos laminares, a taxa de fluxo é proporcional à queda de pressão e inversamente proporcional à viscosidade e ao comprimento do leito. Então, ou seja, quanto maior o fluxo, maior a queda de pressão. Quanto maior a viscosidade do fluido, menor esse fluxo. Por quê? Se o fluido apresenta uma viscosidade maior, ele apresenta uma resistência maior ao escoamento, então menor vai ser esse fluxo. E quanto maior o comprimento, menor o fluxo também. Por quê? Quanto maior é o leito, né? Quanto mais alto é o leito, mais barreiras vai ter ali para esse fluido escoar, então menor vai ser esse fluxo também. E aqui a gente consegue observar essa relação aqui da queda de pressão com a altura do leito pela velocidade aqui de escoamento. Então, a gente observa que até uma determinada velocidade, a gente tem esse comportamento linear. Passando dessa velocidade, já não obedece mais a lei de Darcy, a gente não vai mais ter esse comportamento linear. Então, qual que é a lei de Darcy, né? A partir da observação de Darcy? É justamente essa daqui. Variação de pressão em relação à variação de altura, né? A distância do leito, ali, essa altura do leito, é relacionada com a viscosidade do fluido, com a velocidade superficial e com o K. O que é esse K? É a permeabilidade. A gente vai ver como que a gente calcula isso daqui. A permeabilidade está relacionada por onde os caminhos ali que o fluido pode percolar. Então, algumas observações. A lei de Darcy ela se aplica em uma única fase fluida, percolando em um meio poroso em escoamento lento. O sinal negativo aqui dessa equação, ele é dado para deixar essa velocidade positiva. E a queda de pressão, ela sempre vai ser negativa, porque P1 é maior do que P2. E o que seria essa permeabilidade do meio poroso? É uma propriedade do meio que vai indicar uma maior ou menor facilidade do escoamento. Então, quanto maior a permeabilidade, maior essa facilidade do fluido escoar, que está relacionada aí com a porosidade do meio poroso ali. Ela pode ser obtida experimentalmente ou prevista por meio do modelo conhecido de Karman-Kozeny, que vem através ali das relações do modelo capilar. Então, quanto maior for a permeabilidade, maior vai ser a facilidade de escoamento do fluido e automaticamente menor será a queda de pressão. Por quê? Quanto mais dificuldade o fluido tem para se deslocar, maior é a queda de pressão. Então, se a porosidade for maior, a permeabilidade é maior e a queda de pressão é menor, porque existe menor resistência para o escoamento desse fluido. Entrando aí no princípio, no modelo capilar, o que o modelo capilar prevê? Que as partículas ali juntas, né, os interstícios que tem entre uma partícula e outra, eles podem ser modelados como se fossem dutos. Então, isso daqui seriam os poros, né, os interstícios ali que tem para o fluido se deslocar. Então, esse modelo ele permite fazer uma analogia entre o escoamento darciano, né, que a gente já viu, e a equação clássica da mecânica dos fluidos para queda de pressão, que é válida aí para escoamento laminar incompressível em dutos retilíneos. Dessa forma, a gente chega nessa relação aqui. Então, o que é esse RH? Seria o raio hidráulico do duto, que é a razão entre a área da seção de escoamento e o perímetro molhado, e o beta ele é um fator adimensional que vai depender da seção transversal do duto. Então, utilizando a definição da velocidade intersticial e igualando as equações 148 e 149,
Então, vamos lá. Quem quer equação 149? Equação 148. Então, igualando essas duas equações aqui, a gente vai chegar nessa equação aqui de permeabilidade, onde vai ter a relação entre a porosidade, o raio hidráulico e o fator beta. O raio hidráulico, como já tinha dito, é a relação entre a área da seção de escoamento e o perímetro molhado. E ele pode ser dado aí entre a razão entre a porosidade do leito e a superfície específica molhada aí dessa matriz. Essa superfície molhada aí da matriz, ela é dada por essa equação aqui, que leva em consideração o diâmetro da partícula, a esfericidade da partícula e a porosidade ali do meio. Substituindo essa equação lá na equação do raio hidráulico, a gente obtém aí uma equação para o raio hidráulico que depende aí somente das características do leito e da partícula. Então, fica mais fácil de determinar esse raio hidráulico. Substituindo esse raio hidráulico lá na equação da permeabilidade, a gente chega nessa equação 154. Essa equação 154 ela é conhecida como equação de Karman-Kozeny. E dessa forma a gente consegue obter aí esse valor da permeabilidade, utilizando aí os parâmetros, né, que a gente consegue determinar experimentalmente. Então, experimentos eles mostram que esse fator beta, para porosidade até 0,5, ele está compreendido entre 4 e 5. E para meios expandidos, quando a porosidade é maior do que 0,75, esse valor de beta ele aumenta significativamente. Então, aqui tem algumas correlações para determinação desse fator beta. Tem aqui algumas correlações. Tem também aqui um gráfico para determinação desse fator beta aí, até a porosidade de 0,5. E agora, entrando na questão de quando o escoamento ele apresenta altas velocidades, a gente vai ter um desvio ali da lei de Darcy, né? Porque para altas velocidades, a gente não observa mais esse comportamento linear que Darcy descreveu. A gente observa que existe esse desvio, né? Então, a força resistiva, né, que seria essa queda de pressão, ela não vai mais variar linearmente com a velocidade superficial. Então, a lei de Darcy ela vai ser modificada de uma forma quadrática, aí conhecida como Forstner, não sei se é assim que se pronuncia. E ela vai ser válida para escoamento viscoso em meios isotrópicos homogêneos ou heterogêneos, que são meios em que a permeabilidade é constante, mas o C é variável em ambas as posições do sistema. O que é esse C? Esse C é um parâmetro adimensional aí também que a gente consegue determinar ele. Lembrando lá da equação da força resistiva, vocês já haviam visto essa equação lá na aula de fluidodinâmica da partícula. Então, o que é a força resistiva? A força resistiva é justamente essa queda de pressão aí ao longo do leito, né? Que tem que ser vencida. Então, a gente pode igualar essa queda de pressão aqui com essa equação da força resistiva. Igualando essas duas equações, nós vamos chegar nessa equação aqui. E esse parâmetro C, ele é um parâmetro adimensional que vai depender apenas de fatores estruturais da matriz porosa, quando não ocorrem interações físico-químicas entre a matriz e o fluido. Então, essa equação, ela é válida em condições não isotérmicas, verificando se a variação da velocidade, da viscosidade e da massa específica do fluido ao longo do escoamento. E como que a gente vai saber se o escoamento é darciano ou não, né? A gente tem aí duas relações mais conhecidas, que são o Reynolds-Massaranidis e o Reynolds-Ergun, onde se a gente tiver valor desses Reynolds igual para Massarani menor do que 0,01, então é regime darciano. Se o Reynolds for menor do que 10 para Reynolds de Ergun, então é regime darciano. Se os valores de Reynolds de fora dessas faixas ali, dependendo da relação que você está utilizando, então não vai ser regime darciano, a gente não pode utilizar a equação darciana, a gente tem que utilizar essa equação quadrática que serve tanto para regime laminar como para regime turbulento.
Então, para o fator C, a gente vai fazer a analogia que vai ser estabelecida entre as equações que descrevem escoamento em altas vazões no meio poroso e o duto retilíneo, respectivamente, que são essas duas relações aqui, 158 e 159. Quem que é esse F? Ele é o fator de atrito de Fanning, dado por meio de diagramas, né, que relaciona aí o Reynolds e esse fator de atrito. Então, associando aí a velocidade do fluido no duto à velocidade intersticial do meio poroso, né? A gente tem aqui essas velocidades, a gente vai relacionar, vamos igualar essas duas equações aqui, né? Queda de pressão por comprimento do leito, igualando isso daí, deixando aqui tudo no mesmo parâmetro aqui, né? De velocidade intersticial. Vamos chegar aqui nessa equação para esse fator C aqui. Substituindo lá a equação do raio hidráulico, chegamos nessa outra equação, onde esse ON aqui é um parâmetro adimensional tabelado. Esse parâmetro ON aqui, ele pode assumir um valor de 0,14 quando a porosidade do leito está entre 0,35 e 0,50 e a permeabilidade está entre 10 a menos 6 até 10 a menos 4 centímetros quadrados, ou então ele tem essa equação para descrever esse fator ON, onde o K é permeabilidade e o K0 seria essa permeabilidade dada em 10 a menos 6 centímetros quadrados, e essa equação de Massarani aqui, ela tem uma faixa mais ampla de aplicação aqui de porosidade, que vai de 0,15 até 0,75. Agora, substituindo as constantes K e C lá na equação 155, vamos voltar lá para vocês relembrarem. Então, substituindo as equações que nós obtivemos aqui para K e C nessa equação aqui, nós vamos chegar aqui nessa outra equação. Agora, a gente vai considerar que dP dZ, né, é uma variação de pressão na altura ou no comprimento ali do leito. Então, a gente chega nessa equação aqui substituindo essas duas constantes. Então, agora, considerando aqui o C sendo essa relação e o K dado por essa relação, nós vamos chegar nessa equação conhecida como a equação de Ergun. Essa equação ela pode ser aplicada para escoamento laminar e para escoamento turbulento. A gente vê aqui que essa equação, a queda de pressão, ela vai variar aí somente por parâmetros, né, variáveis que a gente consegue obter experimentalmente, que seria o quê? A altura do leito, diâmetro da partícula, velocidade ali superficial de escoamento, porosidade da partícula. Então, a gente conseguiu escrever uma equação aí para queda de pressão que depende somente de parâmetros mais fáceis, mais acessíveis aí para serem determinados. A equação de Ergun, ela pode ser reescrita, né, de uma forma genérica em função aí da permeabilidade da constante C para perda de energia no fluido. Então, se a gente usar aí as unidades do SI, a gente vai obter aí esse LW, que seria essa perda de energia do fluido em joule por quilograma. Então, a gente pode reescrever essa equação dessa forma. E relembrando lá das aulas de mecânica do fluido, uma das formas, né, da gente obter aí o fator de atrito em tubulações e acessórios seria utilizando essa correlação aqui de LWF. Isso daqui é válido, então. Essa relação aqui seria a perda de energia no fluido, né? Ali considerando o leito, dentro do leito, porque essa altura aqui é a altura do leito. E essa perda de energia ali na tubulação e nos acessórios pode ser calculada por essa equação, que leva em consideração aí esse fator de atrito, né? Que leva em consideração a rugosidade da tubulação e tudo mais. O LT seria o comprimento total da tubulação. O que é o comprimento total? O comprimento da tubulação mais o comprimento equivalente dos acessórios. Essa velocidade aqui é a velocidade de passagem do fluido pela tubulação. Então, a gente leva em consideração aqui o diâmetro interno da tubulação. A gente não está falando do leito, a gente está falando aí da tubulação que vai levar todo esse fluido até o leito, certo?
Então, agora o próximo passo vão ser as resoluções de exercícios aí para fixar melhor todo esse conteúdo. Espero que essa parte teórica tenha ficado clara e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.